Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Quinta da Palavra. Em nossos programas teremos entrevistas, estudos bíblicos, pregações e fóruns de debate. Para a gente é um grande prazer ter você conosco aqui em nosso programa. Eu sou o pastor Luiz Felipe de Azevedo Corrêa, da Igreja Evangélica Congregacional de Vila Paraíso. Seja muito bem-vindo. Meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar. Espero por tua presença. De joias eu me adornei e já me vesti pra te encontrar. Sem ti eu estou no deserto, sedento por tua presença. Eu preciso tanto te abraçar. Contigo me sinto seguro. Não posso ficar seguro sem desfrutar do teu amor. Sacia-me, Senhor. Sacia-me, pois tenho fome do teu amor. Sacia-me, pois tenho sede de ti. Minha alma anseia os teus braços, meus olhos desejam os teus olhos. O que eu mais quero é te tocar.
Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma quinta-feira, a Quinta da Palavra, para conversarmos a respeito de um assunto muito importante, que é a criação de filhos. E para isso a gente convidou um amigo, o pastor Luiz Pires. A gente tem feito isso já ao longo de 3 semanas já, convidando amigos, pastores para estarem conosco nesse bate-papo e a gente postar aqui na Quinta da Palavra para edificar e abençoar famílias, irmãos em geral. E hoje a gente tem a presença do pastor Luiz, que eu queria que se apresentasse, né, para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho, do seu ministério, da sua família, enfim. Fique à vontade, pastor Luiz, se apresente aí, muito, muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Mais uma vez é um prazer enorme estar junto com você e que, sobretudo, compartilhando de um conteúdo que venha edificar a Igreja de Jesus e os irmãos, né? E aquele que ouvir. Bom, me chamo Luiz, né? Meu nome é Luiz Pires de Carvalho, eu sou pastor de uma igreja chamada Videira, aqui numa localidade chamada Vale Feliz, em Itaipu, região aqui mais para o lado do Engenho do Mato. Sou pastor plantador dessa igreja. Essa igreja vai fazer 15 anos agora, dia 13 de agosto, que provavelmente passaremos em quarentena, mas são 15 anos desde que eu comecei esse trabalho. Minha experiência de conversão se deu aos 26 anos de idade, há 24 anos atrás. Eu fazia parte de uma comunidade cristã e, posteriormente, depois de alguns anos de fé, eu fui para o seminário, fui estudar e ali fiz o meu bacharelado em teologia no extinto Seminário Teológico Escola de Pastores, lá em São Francisco, uma escola maravilhosa de teologia. Uhum. E então a minha caminhada a partir daí seguiu tanto na fundação dessa igreja quanto também na docência na área de teologia em algumas instituições aqui de Niterói, do Rio de Janeiro. Mas eu sou marido de Alessandra, né? Tenho 3 filhos, graças a Deus, bonitos, e um neto, né, que hoje dormiu comigo ainda por cima. Netinho que dormiu aqui em casa, fiquei jogando videogame com ele até altas horas da madrugada, dormimos juntinhos no sofá, depois eu levei para a cama. Assim, uma família que Deus me deu, graças a Deus, assim, muito, muito maravilhosa. Que legal. E aí são os 3 filhos, né, o Bruno, a Bárbara e o Mateus, e o netinho é o Luiz Felipe. O Luiz Felipe, o nome é lindo, né? Poxa, maravilhoso. Você é suspeito, né? É verdade. Mas é isso daí, Luiz. E então, assim, a nossa conversa hoje, ela vai girar em torno do tema criação de filhos, preparando a próxima geração de cristãos. Mais uma vez, eu agradeço aí você ter aceitado o nosso convite e ter aberto aí um espaço para a gente estar junto. Eu queria introduzir dizendo o seguinte: ao criar o ser humano, Luiz, o Senhor Deus, ele lhe deu alguns mandatos que a gente vai encontrar lá a partir de Gênesis, né? O primeiro mandato espiritual, que eu poderia resumir rapidamente aqui só dizendo que é andar com ele, né? Andar com Deus. O mandato social, que seria deixar o pai e a mãe, né? E unir-se à esposa e juntos serem frutíferos e encher a terra. E também o mandato cultural, que é reinar, dominar, aflorar todas as potencialidades da terra, né? Sim. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão, né, sobre esses mandatos, cada um de uma vez, obviamente, a partir de algumas perguntas, dessa interação que a gente vai ter, porque eu penso que as crianças, elas são criadas em aliança com Deus, sendo a sua imagem e semelhança, e são parte, né, da família de Deus e são chamadas para responder ao relacionamento espiritual, a também esse mandato social, esse mandato também cultural. Eu acredito que a gente precisa entender que é importante que elas sejam envolvidas em tudo isso, e o papel do pai, da mãe, dos pais, ele é fundamental para a criação dos seus filhos, né? Sim. Então, assim, o que vem a ser? Como que a gente pode
comentar um pouco mais, a ampliar um pouco mais essa questão do mandato espiritual para a família cristã, pastor Luiz. Deixa eu explicar assim, antes de você responder, que essa semana toda nós estamos na igreja dedicados à família. O mês de maio é um mês que costuma ser dedicado à família. Mas essa semana agora, a nossa igreja, a Congregacional de Vila Paraíso, a gente fez uma semana completa para a família. Sábado, domingo, domingo de manhã, domingo à noite, vamos falar sobre esse assunto. Hoje, aqui na Quinta da Palavra, estamos falando sobre esse assunto, estamos orando pela família todos os dias, à noite, junto com as nossas famílias. Então, a gente queria tratar desse assunto e poder abençoar, edificar cada família que está nos vendo nesse instante. Eu vou novamente à pergunta. O que seria esse mandato espiritual? E qual a importância desse mandato para a família cristã, a família da aliança? Bom, Felipe, eu acredito que, sobretudo nos tempos em que nós estamos vivendo, né, esses últimos tempos de confinamento, de quarentena, a necessidade de demonstração e de ensinamento acerca da relação, falando do mandato espiritual, da relação do homem com Deus, o nutrir dessa relação na dinâmica do lar tem sido fundamental. Eu gosto sempre de me lembrar, se eu não estou equivocado, de Deuteronômio capítulo 6, onde ali você tem uma orientação explícita do Senhor para que os pais eduquem os filhos e a relação de dentro de casa seja uma relação voltada para o cuidado com as coisas de Deus em todos os aspectos, naquilo que tange ao pensamento, à visão da vida e etc., as suas ações, as mãos, né? Assentado em casa, à mesa, andando à beira do caminho, nas relações cotidianas do lar, do serviço, enfim. Então, eu penso que esses dias eles têm revelado uma necessidade ainda maior da gente compartilhar de maneira vivencial. Por que eu digo de maneira vivencial? Porque esse é o tempo em que você, mais do que de forma... Eu não seria oficial a palavra certa, mas de forma meio que pré-estabelecida, né? Porque uma coisa é você criar um currículo de estudo bíblico e sistemático quando você leva, por exemplo, os filhos à igreja, à escola bíblica dominical. Uma outra coisa é a exposição à palavra de Deus através de atos, atitudes do dia a dia, da maneira como se enxerga a vida, como se comenta as coisas da televisão, como se tece o relacionamento familiar. E esses dias de quarentena têm sido dias assim. Desculpa cortar, fugindo dessa visão dualista da vida, né? De que uma coisa é você ser cristão dentro do templo, outra coisa é você ser um ser humano fora da igreja, fora do templo, fora do ambiente do sagrado, que inclusive é uma herança, né? Dos gregos e assim veio passando pelo período medieval e tem chegado até a gente, né? Influenciando muito a igreja, os crentes e as famílias. Então, assim, eu sou cristão lá na igreja. Até aquela historinha, não sei se você lembra, né? Do menino que falou assim: pai, vamos morar na igreja. Mamãe, eu quero morar na igreja. Por quê? Por quê? Porque o pai lá era uma bênção. Em casa ele era um demônio, mas na igreja ele era um anjo. Então, assim, as pessoas fazem essa diferença, né, pastor? É isso que você estava dizendo, né? Sim, Felipe, exatamente isso. Então, a quarentena, ela vem para jogar por terra um discurso que não é acompanhado de uma prática, de uma vivência. Verdade. Ou seja, você está ali o tempo todo e mais, né? Pais agora têm sido responsáveis pela educação dos filhos do ponto de vista do estudo formal, né? A gente tem visto aí professores dando aula por plataformas e os pais correndo atrás das matérias para auxiliarem os filhos a estudar. Agora, no âmbito da igreja, também tem se visto uma relação dos pais tendo de correr atrás
para instruir os filhos nos princípios de Deus, das Escrituras, porque não tem agora como terceirizar nesse período. Como é que você terceiriza para a igreja a educação espiritual dos seus filhos? É verdade. Então, esse é um momento, mais do que nunca, que eu acho que serve para revelar o tipo de conduta que a gente tem tido em termos de ensino, seja ele formal, seja ele informal, e dentro da prática da família, né? E esse é um tempo fundamental, onde pais devem fazer uma reavaliação daquilo de como estão agindo, né? E, se for o caso, então, aplicarem melhor esse tempo, os recursos, e talvez aplicarem pela primeira vez os princípios mesmo de orientação da relação das pessoas da casa com Deus, né? Amém, amém. Então, o que a gente está falando aqui, Luiz, o que você disse, o que a gente tem refletido aqui, é que cada membro da família, da fé, a família da aliança, deve saber que todos são criados pelo Senhor, que nós somos feitos por Deus, que Deus existe, né? Que a existência de Deus ela é real, a Bíblia nos fala sobre isso, e que nós fomos criados por Ele, que Ele é um Deus santo, ou seja, esse mandato espiritual, essa ideia de que temos que andar com Deus, de que Deus é o Criador, que supervisiona todas as coisas. Isso é um ensino que precisa acontecer dentro do lar. É um mandato espiritual que precisa ser ensinado no lar, não é isso? Agora, veja só, a gente vai entender pela narrativa bíblica, que é a que dita a nossa cosmovisão cristã, que, infelizmente, houve um descumprimento, né, daquilo que Deus estabeleceu. Ou seja, a gente precisa resgatar essa visão da existência de Deus, que é algo que nos nossos dias está sendo assim de uma maneira muito, muito intensiva, bombardeada. Mas, além disso, a gente também precisa resgatar o papel que a igreja tem, obviamente, mas a família também tem de ensinar a respeito deste descumprimento, desta queda, desta desobediência, desta rebeldia do ser humano para com Deus, e bem como também a redenção, né, que Deus trouxe, né, e a gente precisa passar isso para a próxima geração de cristãos, os nossos filhos precisam aprender essa história bíblica, essa narrativa, né, esse drama do Evangelho, né, a criação, a queda, a redenção, não é exatamente isso? Essas coisas precisam ser ensinadas para os nossos filhos no nosso lar, e isso compete não só à igreja, mas também à família. Não seria isso, pastor Luiz? Sim. Eu acho que, em primeiro lugar, Felipe, precisa haver uma conscientização daqueles que são os líderes da casa, no caso o marido e a esposa, com relação aos filhos. Primeiro, aqui eu quero destacar a importância de uma boa teologia. Por quê? Porque se você não tiver a compreensão de uma boa teologia a partir da queda, né, se não tem uma boa doutrina da queda fundamentada, algumas frustrações e alguns erros serão cometidos. Ou seja, tendo uma boa doutrina nesse princípio, você pode se livrar também de algumas frustrações e trabalhos inócuos. Eu digo o seguinte, você tornar também o seu trabalho mais eficaz. Porque, preste atenção, Felipe, a queda trouxe uma série de rupturas, né? O Dr. Luiz Saião fala daquelas ruptura teológica, sociológica, psicológica, biológica e ecológica, né? Todas as áreas do homem foram afetadas nas suas relações sociais, na sua relação da espiritualidade, na sua relação com Deus, né? Na sua relação pessoal, psicologicamente, ele passa a ter medo, ele passa a ter uma série de vergonha, questões que não eram pertinentes à sua natureza. Com base nisso, a gente sabe que todo ensino ou todo desejo de ensinar, ainda que seja a respeito das Escrituras, vai passar por uma barreira. Tanto do pai, que é imperfeito, da mãe, que é imperfeita para com os filhos, quanto dos filhos, que também são maculados pela queda, e a tendência de haver uma barreira ainda de comunicação
é muito maior. Então, isso precisa estar na nossa mente para que a gente torne esse trabalho de forma mais eficaz. O homem não está isento, ele não está em neutralidade com relação ao pecado. O homem não é um ser livre, como alguns dizem, né? É Livre-arbítrio. verdade. Ele está Verdade. livre das amarras do pecado. Ele está preso às amarras do pecado. Então, Verdade. é preciso que a gente perceba isso para quê? Para que oração seja mais eficaz, o ensino seja feito de forma mais eficaz, a compreensão dos limites, tanto daquilo que eu posso ensinar, quanto daquilo que o outro pode aprender, e a dependência de Deus nesse sentido seja uma verdade, porque senão a pessoa cresce debaixo de um ideal que não existe. Esse ideal foi quebrado em Gênesis 3. Então, nós Verdade. temos uma luta ainda muito maior, porque a gente precisa romper a barreira da carne, a barreira do pecado, a barreira do diabo. E é Verdade. um inimigo que milita contra a nossa vida, contra a nossa família e, obviamente, tenta dificultar ainda mais esse processo, né? Às vezes gerando intrigas, relacionamentos conflituosos entre pais e filhos e pais. Uhum. Portanto, eu penso que, em primeira mão, é preciso que se compreenda corretamente. E esse é um problema, é uma carência que a gente tem no nosso Brasil evangélico, Felipe. Você tocou num ponto. Equivocado. Você tocou num ponto agora a questão dos relacionamentos familiares, né? Tal. E é exatamente esse ponto que a gente usa para essa deixa que a gente usa para passar para a próxima pergunta, para o próximo tema, que seria a questão social. A gente sabe que a família ela é a unidade básica para a esfera social da vida. Ou seja, quando Deus cria o ser humano, ele cria homem e mulher e institui ali o casamento, a família, o marido, a esposa, e com isso ali, a partir disso, vem os filhos, né? Como seus representantes básicos no contexto social. E os nossos filhos precisam estar cientes dessa verdade. Agora, eu pergunto, qual seria a importância da unidade na família, de modo que os filhos presenciem expressões de amor em seus pais que possam, de alguma forma, ser úteis e relevantes para a vida deles social. Porque eu acho que isso aí é muito importante, né, Luiz? A família cristã ela precisa ser exemplo, base. Né? Isso não compete só aos pastores. Tipo assim, o filho do pastor ele sofre porque é o filho do pastor, tem que ser santo. Não, isso é para todo cristão, é para toda a igreja. A gente precisa recuperar essa questão da família como unidade básica criada por Deus, instituída para essa vivência social. Os filhos são representantes desse contexto também, e nós precisamos viver em unidade, esposo e esposa, para que os filhos aprendam essa questão social e possam viver bem nas suas relações neste mundo. Fala para a gente um pouquinho sobre essa questão, Luiz. O mandato Felipe, social. É dentro de casa que o indivíduo, vou assim chamar, né? É dentro de casa que o indivíduo vai aprender as noções mais básicas e as primeiras noções de convívio e de relacionamento social. Verdade. É dentro de casa, né? É na família e ao seio das relações familiares que ele vai aprender princípios como amor, respeito, carinho, autoridade, perdão, né? Todos esses aspectos. E eu diria para você que isso vai funcionar como uma espécie de tábua modelo, né? Como você pegar uma tipografia e você cria ali o primeiro modelo e a partir dali você vai reproduzir as cópias. Né? Então, é na família que ele vai receber isso. Esse é um ponto que a gente precisa levar bastante em consideração na seguinte pergunta: que tipo de modelo ele está recebendo dentro da minha casa, os meus filhos estão recebendo? Agora, eu acho que a gente precisa avaliar aqui, eu estava conversando com uma pessoa esses dias,
Porque nas relações familiares nossas, famílias cristãs, a gente tem uma certa gama de possibilidades que vão criar algumas diferenças nessas relações de família para família. Por exemplo, se você tem uma família cristã que vem de 2 ou 3 gerações de famílias cristãs, você não apenas tem pais convertidos, como você tem uma cosmovisão cristã já consolidada de 3 ou 4 gerações, onde aspectos culturais, aspectos relacionais, aspectos até doutrinais já estão fundamentados e, às vezes, a criança, o adolescente que cresce, ele já cresce com a fundamentação bíblica, teológica, doutrinária, assim, bem redondinha, né? Essa família, ela provavelmente, ela vai ter uma expressão dessas relações um pouco diferente de uma família em que, sendo cristã, parte do pressuposto de conversão não muito distante de pais e mães, onde os filhos talvez já fossem nascidos, não tinham crescido no primeiro momento num ambiente cristão, e a partir daí você tem uma troca de valores, né? Então, a primeira coisa que eu queria destacar é a seguinte: eu acho que a gente precisa ter cuidado nessas avaliações. Eu estava falando com um irmão um dia desses que, às vezes, um pequeno ganho numa família dessa que não tinha origem cristã, que não vem de uma tradição cristã, né, evangélica, um pequeno ganho naquelas relações familiares, em termos de exemplo, em termos de prática da vida cristã, pode ser a demonstração de um ganho muito maior do que uma atitude muito maior da parte de uma família que já vem de 3 ou 4 gerações de pessoas cristãs, né? Então, a gente precisa avaliar isso. Agora, fora isso, Felipe, a relação entre marido e mulher, ela vai ser fundamental para que os filhos possam crescer com todas essas noções. Porque é nessa primeira relação que os filhos vão se basear e vão fundamentar as suas relações. A gente sabe disso, isso é tão importante, que você vê, por exemplo, nos casos de abuso e violência doméstica, onde maridos agridem esposas, você tem casos, a gente que é pastor trata sempre muito disso, você tem casos em que os filhos crescem extremamente revoltados, mas quando se tornam adultos, vão reproduzir o mesmo modelo nas suas famílias, mesmo tendo sido extremamente contrários, às vezes, a ponto de agredir o pai. Verdade. E eles reproduzem isso na sua casa. Portanto, a responsabilidade dos pais em reproduzirem o caráter cristão, levando em consideração todas essas coisas: autoridade, respeito e, sobretudo, perdão. Porque o perdão é o artifício, é o parágrafo único da Constituição de Deus que faz com que as coisas que não foram contempladas de maneira correta anteriormente, elas possam ser resolvidas. É verdade, é verdade. Verdade. Os filhos precisam ver essa relação, né? Se a gente considera o mandato anterior, né, a questão do mandato espiritual, do relacionamento com Deus, que foi quebrado, da queda, da redenção, a gente também entende que essa questão do mandato social está atrelada a isso. O relacionamento saudável bíblico está baseado no perdão. Nós não somos perfeitos. Exatamente. Por exemplo, um casal que vai ao altar para se casar, são 2 pecadores se unindo. Então, assim, e aí, diante disso, Luiz, só ampliando um pouco mais, a gente vê que para que haja essa unidade, que seja espelho para os filhos, a gente tem aí alguns desafios, né? Muitos desafios, mas eu vou pontuar aqui alguns desafios só para a gente pensar, né? Desafios a essa unidade, a esse amor, que servem de exemplo para os nossos filhos, para que eles possam projetar a questão do casamento, namoro, casamento, relacionamento social, de uma maneira geral, porque isso que eles veem em casa afeta a vida deles como um todo. Eu acho que a gente precisa entender que a principal responsabilidade dos pais
na educação dos seus filhos, de uma criança, é proporcionar a eles a totalidade, a vida dela, nas 6 dimensões, digamos assim, do ser humano. Vida espiritual, que a gente já falou, vida física, vida emocional, que você já bem tocou também, a questão social, que a gente está falando, intelectual e até ambiental, que a gente vai falar mais para frente. Mas veja só os desafios. Por exemplo, nós vivemos numa época, sempre foi assim, mas hoje mais ainda, de individualismo muito grande, de egoísmo muito grande, de responsabilidade que tem aumentado cada vez mais na sociedade. E para a gente remover isso e apresentar alternativas bíblicas positivas é muito difícil, se torna um desafio enorme. Outra coisa, a questão do próprio respeito que você tocou aí. O respeito ele é afetado negativamente pelo individualismo, pelo egoísmo hoje, né? Se uma família é unida pelos laços de amor, de acordo com a vontade de Deus, haverá respeito mútuo, um reconhecimento de que cada pessoa tem sido feita à imagem de Deus, é pecador e tudo mais, como a gente falou. Mas se isso não houver dentro de casa, haverá falta de respeito. Pais, ultrapassando todos os limites, e os filhos estarão ali, né, Luiz? Observando tudo isso. Como é que eles vão pegar esse exemplo para levar para a vida? Então, assim, a gente tem 2 desafios aí já apontados, a questão da união, a questão de você romper com o individualismo e tal, a questão do respeito, e outra questão é a cortesia. A cortesia é o ato de mostrar amor, respeito, não somente em palavras, mas também em gestos, demonstrando encorajamento, apoio. Isso tem sido quase que raro dentro dos relacionamentos familiares hoje, né? Não há mais essa cortesia, essa gentileza, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, desses desafios da união, desafio da questão do respeito mútuo e também da cortesia, isso projetando na vida dos filhos para que eles possam aprender conosco, os pais deles, os mais velhos, como que isso deve ser na vida deles, que a gente está influenciando, ou para o bem ou para o mal, a gente está sempre influenciando, né, Pastor Luiz? Alguém já disse, Felipe, que você só sabe se foi bem sucedido na criação dos seus filhos quando os seus netos estabelecerem as suas famílias. Porque não se trata apenas daquilo que você ensinou, mas da capacidade que você gerou naqueles que foram ensinados de reproduzir o que você ensinou. Eu diria que isso não está muito longe de todos os princípios de discipulado cristão que a gente ensina também na relação da vida da igreja, porque na relação da vida cristã, porque é justamente isso, né? A gente discipula para que, uma vez que a gente saia de cena, esses que possam assumir possam reproduzir tão bem ou melhor da maneira como eles foram ensinados, né? Então, na relação familiar, é muito pertinente, eu penso, essa ideia, porque é capaz de você ensinar o seu filho, mas não ser capaz de ensiná-lo ao ponto dele ter introjetado aquilo e poder reproduzir aquilo lá na frente, porque esse é o grande desafio, né? Como é que vai sair o neto? Verdade. O neto vai ter a capacidade de reproduzir aquilo que você ensinou. Então, infelizmente, a gente percebe no trato pastoral que algumas pessoas só vão se dar conta de que essa é uma realidade da vida cristã quando chega lá na frente e descobre assim: puxa, eu não fiz direito, ou eu não fiz o que era direito. Eu acho que a minha fala agora, e essa discussão nossa aqui, esse ponto que você levantou, deve servir, sobretudo, para quem ouve, olhar e pensar hoje como é que anda, qual a avaliação que eu posso projetar e, vendo que não é uma avaliação positiva, como é que vai ser, como é que está sendo essa educação e como ela pode ser repassada lá na frente, correr atrás do tempo perdido hoje. Porque a gente vai falar aqui de algo que é importantíssimo, né? Nós estamos falando de quê? Nós darmos os primeiros passos para que esses possam alcançar lá na frente êxito também no ensino dos seus. Agora,
Isso é o que a gente fala, e alguém pode dizer assim, discurso bonito, pô, tá certíssimo, maravilhoso, olha que coisa correta e perfeita. Mas ele não põe em prática na vida dele, isso não vai acontecer lá na frente. Verdade. Então, eu penso que o que urge hoje é a aplicação prática desses princípios que a igreja tem, de alguma maneira, né, umas mais do que outras, uns pastores mais do que outros, uma atitude, por exemplo, como você está tomando, mas que tem ensinado, tem falado, tem demonstrado, tem trazido à baila em diversos fóruns, aí, quer seja por entrevista, quer seja por estudo de escola bíblica, quer seja por diversas temáticas de mês e etc., sobre esse assunto, né? Então, eu diria para você que as pessoas precisam, mais do que nunca, pegar essa verdade, isso que estão ouvindo, e antes mesmo de qualquer coisa, fazer uma reflexão na sua vida e dizer o seguinte: onde é que eu estou errando para eu poder aplicar? Porque senão eu não vou ter o resultado lá na frente. Lá na frente o resultado que eu vou ter é outro e não adianta, o tempo não volta. Então não adianta dizer assim, eu fiz errado, como é que é o certo? Bom, pode ser que o certo seja apenas para você ensinar alguém a fazer a partir de agora, mas talvez não dê mais tempo de você correr atrás do prejuízo. Então eu chamaria atenção para isso. Isso é muito essa bom. responsabilidade. Muito bom. Luiz, pegando essa questão ainda do mandato social, eu queria só apontar umas coisas importantes que a gente tem visto aí que tem sido elementos de disfuncionalidade nas famílias e tem gerado filhos que não têm honrado ao Senhor por algumas razões. Aí eu queria pontuar com você assim: há quem diga que a presença, o impacto da mãe na vida de um filho há quem diga, né, alguns especialistas, que vai até os 5 anos, assim, um impacto maior, né, da vida da mãe num filho, numa filha, vai até os 5 anos. Ali, validação do pai, a transmissão da questão da intimidade, o fornecimento do cuidado, né, enfim, cuidado do lar, aquela coisa. Mas dali em diante, o pai tem um papel preponderante, né? Na questão da afirmação do potencial, de estabelecer autoridade moral, de conferir identidade, de fornecer segurança emocional para a criança. Então, veja só, o pai, pelo menos, no mínimo, ele tem, digamos assim, 4 responsabilidades: de afirmar o potencial das crianças, de conferir autoridade, de fornecer identidade e de estabelecer segurança. Só que a gente tem visto cada vez mais, pastor Luiz, é isso que eu queria que você falasse, a ausência dos pais. Por pelo menos 3 motivos. Do pai, da presença paterna. Primeira questão da morte. Às vezes a criança cresce órfã, porque o pai morreu, ou então ficou com uma doença extrema que não, né, que o impossibilita de exercer seu papel. Essa é uma ausência, que eu acho que isso pode gerar um conflito, e tem gerado, obviamente, mas com um pouco menos de intensidade. Mas existem outros 2 tipos de ausência, que são ausências pecaminosas, que é a questão do divórcio e do abandono, gera essa ausência paterna, e a questão da negligência e da inatividade do pai, mesmo estando presente. O pai que nunca dá atenção, ou o pai que viaja muito, ou um pai que trabalha muito, e cujos filhos não conseguem desfrutar da presença desse pai. E aí eles sofrem na vida como um todo, sofrem na parte cognitiva, sofrem na parte emocional, sofrem na parte social, sofrem na parte física e sofrem na parte espiritual. Queria que você falasse um pouquinho para a gente essa questão da presença do pai, como ela é importante na vida de uma criança. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, Felipe. Eu tenho 3 filhos, conquanto eu e a Alessandra tenhamos 2 filhos. Estou casado há quase 30 anos, né? Casei com a Alessandra com 21 anos de idade. Mas eu fui pai aos 18 anos de idade. Eu tenho um filho, chama-se Bruno, que é o meu mais velho. Ele vai fazer 32 anos. Depois eu tenho a Bárbara com a Alessandra, que tem 27, e o Matheus, que tem... Bárbara, que tem 28, Matheus, que tem 18.
esse meu filho nasceu fruto não de um casamento, eu tinha 17 para 18 anos de idade, era um namoro, né? E eu tive um relacionamento com a mãe dele. Ele nasceu e a gente tentou até morar junto na época, mas dois garotos de 18 anos de idade, a gente não segurou essa onda. Foi um período muito conturbado, muito difícil na nossa vida e seguimos a vida, mas com o filho. E que, não sei se pela minha criação, né, minha mãe sempre falava muito isso, eu cresci ouvindo minha mãe falar, meu filho é uma coisa muito importante e tal. Então, desde os 18 anos de idade, que mesmo sendo pai assim novinho, eu dava muita atenção e buscava suprir toda a distância da melhor maneira possível. Mas você pode imaginar, eu costumo brincar dizendo o seguinte, eu estou com 50 anos, né? Desde os 18 anos de idade, desde que eu me lembro como gente, me vejo como gente, tem criança na minha vida, porque aos 18 anos eu já estava sendo pai. Depois, aos 21 eu casei com a Alessandra, 22 eu fui pai de novo, depois fui pai aos 32 e depois neto, enfim, então tem criança na minha vida o tempo inteiro. Mas essa minha experiência, eu tô contando para quê? Para mim foi um sofrimento muito grande. Mesmo eu vim me converter aos 26 anos de idade. Isso aconteceu, eu tinha 17 para 18 anos. Mesmo no período antes da minha conversão, isso foi um motivo de muito sofrimento para mim, e eu percebo que para ele também foi. Por quê? Porque por mais que e me considero assim, sinceramente, estou falando para você com honestidade, me considero um pai excelente desde os 18 anos de idade para ele. Porque eu nunca deixei, nós, graças a Deus, né, eu e a mãe dele, nunca tivemos atritos que pudessem envolvê-lo nessa situação. Né? A gente sempre, nas discordâncias, não permitia que isso chegasse a ele e tudo mais. Mas mesmo com toda a mitigação dessa distância, dessa ausência, estando com ele de 15 em 15 dias, passando o final de semana, viajando, levando ele para estar junto, era sempre uma tristeza muito grande para mim, e eu cresci a partir desse tempo, imaginando o que seria nele, todas as vezes que eu tinha que levá-lo no domingo à noite para casa, para deixar ele na casa da mãe. Levava com a Alessandra, e às vezes, quando Bárbara já tinha nascido, levava, deixava ele em casa, ele passaria aquela semana e aquele final de semana com a mãe e voltaria no próximo. Era para mim uma tristeza muito grande, porque não foi o que eu planejei em termos de família no primeiro momento, quando eu era criança, quando eu era jovenzinho, quando eu era adolescente. Já pensou? Você está longe de um filho, você ter que deixar o filho lá, passar a semana longe dele, pegá-lo depois de novo. Enfim, e eu sei que isso também foi motivo de sofrimento para ele, conquanto a gente, quando estava junto, era ótimo, uma beleza. Mas o momento de ir embora era sempre uma ruptura. Bom, ele cresceu, hoje ele tem 32 anos de idade, graças a Deus é um rapaz que está indo para a 4ª faculdade, é um excelente profissional na área dele, de treinamento para desporto de alta competitividade. Ele está fazendo agora nutrição também, para complementar todas as outras áreas. Fez um grande tempo de fisioterapia, a parte de educação física, e ele tem sei lá quantas pós-graduações em tudo quanto é lugar, e com os melhores caras. Ele é ótimo, meu filho, o Bruno é ótimo nesse sentido. E só que o que acontece? Há uns anos atrás, ele, mais maduro, chegou para mim e, pai, a gente precisa conversar. E eu achando que tudo está resolvido, porque todo aquele sofrimento, de alguma maneira, depois dos 18, 24, 25 anos, ele se tornou muito mais independente, né? Então a gente tinha muito mais acesso, estava junto, e se ele tivesse morado comigo, com essa idade já estava cuidando mesmo da vida dele.
Então, o sofrimento não era tão grande nesse sentido. Mas aí ele me chamou, pai, vamos conversar e tal. E um dia eu fui conversar com ele, nós sentamos, almoçamos e tal. E ele falou para mim, eu queria falar para você que eu amo muito você e você me fez muita falta. Estar direto com você fez muita falta para mim. Eu hoje consigo elaborar isso melhor na minha mente, eu já fiz terapia e tudo mais, e tal, tal, tal. E depois disso, ele tirou um peso do coração dele, que eu acho que era uma espécie de mágoa também. Eu tentei mostrar para ele que não foi uma culpa minha nem da mãe. Nós tínhamos 18 anos de idade, nós não tínhamos estrutura, não tivemos estrutura para segurar isso, e que, embora a coisa não tivesse acontecido da melhor forma possível, ele não tinha sido um erro. Ele não tinha sido um erro conquanto a maneira como nós realizamos a coisa não tenha sido correta, tenha sido errada. E daí o sofrimento que ele possuía. E depois disso, todo o nosso relacionamento que era bom tornou-se muito melhor, porque ele hoje em dia vem para cá, para casa, passa nessa quarentena, passou 2 semanas direto aqui, ele já mora sozinho e tudo mais, mas trouxe as coisas dele para cá, ficamos aqui em casa direto durante 15 dias, que ele não estava podendo trabalhar. Temos uma relação assim, a gente viaja, você quer ir, todas as viagens ele quer ir com a gente, então tem lá o carro dele, pega as coisas, bota lá, vai gente com ele, beleza, a gente vai para algum lugar para Minas, ele quer e vai junto. Mas isso me fez sentir na pele esse valor que a relação de pais tem. E olha, que quando eu olho para trás, Felipe, eu não tenho, desculpa até estar me estendendo, mas eu não tenho, assim, culpa no meu coração de dizer o seguinte, eu negligenciei. Não, eu tinha 18 anos de idade, mas dentro daquilo que eu tinha, eu vejo hoje jovens de 18 anos de idade, 18 anos de idade eu era pai, 18 anos de idade eu abri mão de toda a minha perspectiva. Por exemplo, eu tinha que ter ido para Portugal para continuar jogando vôlei na época, que eu era um jogador de seleção, das seleções de base, e eu não fui, cara. Eu fui trabalhar em banco para sustentar o menino. Então, me fez amadurecer muito rápido, me fez me tornar uma pessoa mais responsável, mais rápido. E, agora, com tudo isso, você percebe, você não consegue resolver 100% o problema. O problema resolve quando entra o perdão e ele elabora essas coisas melhor. Então, essa questão é muito importante. Por que eu estou dizendo isso? Você que é pai, que está ouvindo a nossa conversa aqui, perceba nesses 2 aspectos. A morte, a questão da morte, você não pode mudar, mas a questão do divórcio, a questão da negligência, você pode. Esses 2 aspectos, você precisa pensar nos seus filhos também, porque esse é um ponto fundamental e será um ponto fundamental na vida dele. Tanto pessoas que pensam apenas do ponto de vista hedonista dessa vida e diz assim, né? Não, Deus me chamou para ser feliz, Deus não me quer assim, triste vivendo entristecido com uma pessoa, óbvio, mas busque em Deus retomar a sua caminhada com a sua esposa e com o seu marido por causa dos filhos também, né? Você tem que avaliar que filhos, Deus, o próprio cônjuge são instâncias importantes que devem ser levadas em consideração. E aqueles que não sofrem ou não estão sofrendo dessa possibilidade de separação, mas que também têm vivido uma vida terceirizando não apenas a educação, mas a maturação emocional dos filhos, está cometendo um erro tão grave quanto. Eu fui sócio de uma academia, no ano que eu me converti, eu era sócio de uma academia, aos 26 anos de idade. Tinha um rapazinho lá que ele batia de carro uma vez por semana e dava perda total. Ele morava num dos bairros mais ricos daqui da região oceânica de Cambuinhas, né? E o pai dele tinha muito dinheiro. E ele batia de carro e tinha perda total numa semana. Na semana seguinte, esse menino não tinha 18 anos, não tinha carteira de habilitação, ele já tinha um carro novo, zero de novo. Só que ele era cliente nosso da academia, é um garoto muito joia. E o que ele dizia para a gente era, eu sei que meu pai me compra em tudo isso, mas o que eu queria mesmo era estar com ele.
eu ouvi isso da boca daquele menino. Meu xará, diga-se de passagem. Então, pais, prestem atenção nisso. Eu, assim, fiquei bastante tocado com a sua própria história, a sua experiência e o quanto que isso deve ter servido para você, enquanto pessoa e também enquanto pastor, né? Para ajudar e orientar as pessoas com as quais você lida, né? Se relaciona pastoralmente. Eu também sou fruto de divórcio, relacionamento de divórcio. Na verdade, não é o caso, não foi o seu caso, o caso do seu filho, mas eu sou filho. Eu sei exatamente o que isso significa, o quanto que a ausência do pai ela traz consequências tremendas e dramáticas e terríveis para a vida das crianças. Assim, só para fechar essa parte, a gente passar para o último ponto. Há quem diga que a presença paterna, né, a presença, o pai está presente, isso faz com que a criança seja mais competente, emocionalmente mais segura, né, socialmente mais madura, fisicamente mais saudável e espiritualmente mais sólida. Ou seja, então, tanto a parte cognitiva como emocional, social, físico, espiritual são afetadas pela presença e também pela ausência do pai. Se o pai está ausente, cognitivamente ele é menos competente. Se o pai está ausente, e quando eu falo aqui, Luiz, ausente, mais uma vez eu repito, no seu caso você estava ausente, mas estava presente. Você fez tudo possível para estar presente. Mas tem pais que estão presentes em casa e que são ausentes da vida dos filhos. É uma coisa esquisita demais. E aí os filhos desenvolvem coisas quanto à questão da sexualidade, quanto à questão da própria visão do mundo, que a gente não vai saber por quê. Por que ele está assim? Por que ele fez isso? E às vezes, é aquilo que você falou, os pecados dos filhos são reproduções dos pecados dos pais. É uma questão que, infelizmente, a gente precisa dizer, né? Tem pais que são, como você mesmo falou, pais que são muito permissivos, querem comprar os filhos, né? E isso também gera filhos inseguros, pais temerosos, filhos inseguros, porque são muito permissivos, temem tudo. Há uma expressão que eu gosto muito de falar hoje: nunca houve pais tão obedientes aos filhos como nos dias de hoje. Exato. É verdade. Não é verdade? Antigamente era o contrário. Agora, Felipe, eu fico estarrecido com uma outra coisa. Isso parece que é uma perspectiva midiática também, né? Porque a mídia tem incentivado isso de uma maneira a retirar muito da autoridade dos pais na relação com os filhos. É óbvio que eu penso que assim instituições como o ECA e tantas outras coisas que surgiram há alguns tempos atrás, eles vieram a coibir os excessos, a violência e tanta coisa. Mas eu acho que o pessoal polarizou tanto por um lado que o pai hoje não pode corrigir, o pai hoje não pode fazer, sob pena de ameaça do filho. Inclusive, dizer assim, eu vou levar você para a delegacia. Vou denunciar Filhos que você. brincam com pais, eu vou denunciar você. Olha isso, rapaz. Você vê, nunca se viu hoje, como hoje, pais tão obedientes, né? Tão submissos aos filhos, tão temerosos em relação aos seus filhos. Por outro lado, tem a questão também do autoritarismo, né? Tem pais que são duros demais, né? E aí geram filhos rebeldes, porque o pai que é muito autoritário, que é duro demais, o filho fica rebelde. Também fica autoritário e rebelde. Então, qual é o ponto de saúde, aquilo que é saudável para a vida do pai, da mãe também, mas principalmente do pai? É a questão de o pai encontrar o seu lugar de autoridade. Exatamente. Né? Ele ser um companheiro, alguém que realmente exerce o seu papel de autoridade, gerando filhos com autoestima, com habilidade de lidar com os problemas da vida, preparando-se para o futuro, porque os filhos são flechas, né, Pastor Luiz? Que a gente lança, né? Como diz o salmista. São flechas que a gente joga para frente e eles precisam acertar o alvo. Bem, a gente precisa passar para a última questão, a gente já está chegando no final. A última questão é a seguinte, Pastor Luiz. A gente viu até aqui que há um mandato espiritual, né? Há um mandato social, mas também há um mandato para a família da Aliança, para a família cristã, que a gente chama de mandato cultural, né? É um mandato que precisa também ser observado, precisa ser respeitado, né?
a Bíblia ela fala bastante sobre aspectos culturais e naturais da vida. A Bíblia fala sobre tudo isso. E a gente precisa entender que isso faz parte da vida humana, né? Não podemos nos imaginar vivendo espiritualmente, socialmente, sem vivermos no mundo, na cultura. Não vamos viver enclausurados, né? No mosteiro, como era a proposta antiga, né? De religião. Vou viver uma vida santa só com os meus pares, mas não vou viver a vida social, cultural, né? Natural. Não, a gente tem que viver comprometido com interações e envolvimentos da vida diária. Isso é normal. A nós foi dado o mandato cultural, que significa ter domínio sobre cultivar, desenvolver, participar, desfrutar de cada aspecto da vida. Isso, sobretudo, na perspectiva da redenção. Entendendo que Jesus ele redime todas as coisas. Então, vai a pergunta, né? Você acha que, infelizmente, há pessoas que pensam assim. Eu sei que você não pensa, mas eu queria só para levantar a bola, como você, como um bom jogador de vôlei, dar uma cortada. Você acha que existe alguma esfera da sociedade que não seja propriedade divina, Luiz? Você acha que existe alguma esfera da sociedade? Alguma coisa que Satanás, o diabo, pode colocar a mão e falar assim, isso aqui é meu? Ou tudo pertence ao Senhor? Ele é soberano. Totalmente, todas as instâncias da sociedade. E aqui vale a pena a gente lembrar que isso é uma premissa da teologia reformada. Reformada, exatamente. Né? A teologia reformada, ela preconiza a necessidade do homem, sobretudo o homem regenerado em Cristo, ele ter atuação nas diversas esferas da vida. Cultura, né? Levando em consideração arte, música, esportes, política e tantas outras coisas, né? Talvez política num ponto aí para a gente discutir num outro momento, outra conversa, exatamente. Para não juntar o religioso com o político, saber quais as dimensões, né, e os limites de cada um. Exatamente. Mas o ponto é que a Bíblia nos ensina isso e a teologia reformada ela nos reforça esse tipo de coisa. No Brasil, entretanto, a gente teve por muito tempo um pensamento dicotomizado, talvez, e aqui não é crítica, mas talvez por um pensamento pentecostalizado, dessa relação entre uma questão que é espiritual de uma questão que é dita secular. Né? Então, o que é espiritual, eu digo pentecostalizado porque a gente viu mais isso dentro do âmbito do pensamento pentecostal, né? Das instituições pentecostais. Mas no âmbito da vida, onde as pessoas faziam essa distinção, né? Isso aqui é importante. Então, a importância que ele dá ao exercício da sua profissão não é tão grande quanto a importância que ele dá ao exercício do seu ministério dentro da igreja. Porque aquilo é espiritual, um serviço espiritual, e o outro é um serviço natural. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que todas as instâncias da vida devem ser utilizadas pelo cristão, sobretudo para glorificar a Deus na sua relação com o mundo, na sua relação com as coisas da vida e do mundo, porque nós estamos inseridos no mundo, conquanto sejamos cidadãos do reino dos céus, nós aqui também precisamos demonstrar todos os aspectos da redenção, sobretudo nos aspectos culturais, sociais, artísticos, ecológicos, políticos. E às vezes a gente dicotomiza de tal maneira e tira, por exemplo, como uma discussão ecológica algo que não é pertinente a cristãos, porque cristãos estão preocupados apenas com o reino por vir, mas e o mundo daqui? Né? Então, todas as esferas da vida, elas são pertinentes ao cristão. Todas as esferas da vida estão debaixo do domínio de Deus. Deus é aquele que domina sobre toda a sua criação e a mantém assim. E como cristãos, a gente também precisa ensinar no âmbito da família os nossos filhos a interagirem com essas instituições humanas, digamos assim,
de maneira que glorifiquem a Deus por meio do desempenho daquilo que vão realizar ali. Então, quer seja por meio da sua vocação profissional, ou a vocação artística, ou a vocação desportiva, você possa ser um fator diferencial, mostrando que você é um representante do reino dos céus e demonstrando também o domínio de Deus sobre aquilo, levando em consideração que teremos de ser como lírios do campo, ou os lírios dos campos, né? Que estão que nascem às vezes num charco, mas continuam belos, né? Como aquela garça que anda naquele lodaçal ali para pegar o seu alimento e que suja os pés, como Jesus disse, né? O corpo já está todo limpo, só faltam os pés, porque os pés estão pisando a terra que é contaminada, ainda assim, né? No sentido da queda, mas que precisam manter as suas vestes, que sabem que têm as suas vestes limpas e que elas precisam estar assim, porque é exatamente essa relação, né? Por não entender isso de forma correta, Felipe, e aqui eu faço um apêndicezinho, é que a gente vê que cristãos, quando entram em instâncias muito profundas da questão cultural, política, social, artística e etc. e tal, muitas vezes se perdem se tornam iguais e não fazem nenhuma diferença, causando inclusive escândalo dentro da comunidade cristã. Verdade. Né? Então, o nosso desafio é a gente educar nossos filhos de tal maneira que eles saibam que todas essas instituições estão debaixo do domínio de Deus, mas que elas são maculadas pelo pecado. Amém. Amém. E que precisam ser redimidas. Precisam ser redimidas. Amém, amém. Então, veja que foi exatamente isso que você falou. Nós, como pais, devemos capacitar, treinar nossos filhos a servirem alegremente o Rei do Universo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em qualquer área da vida, que o Espírito de Deus direcionar essa pessoa. Exato. À medida que são aconselhados pelos seus pais, ministrados nas suas vidas, né? À medida que eles forem ali exercendo suas habilidades, talentos, enfim, e os desafios que eles enfrentarem, eles serão homens de Deus, mulheres de Deus, em qualquer área das atividades culturais em que eles estiverem inseridos. Nós não podemos dicotomizar, fazer essa dualidade, como você falou, né? O sagrado e o profano, exatamente. A igreja e a vida secular. Não, somos seres envolvidos, inseridos na sociedade, culturalmente, a gente precisa estar ali, como você disse, né? Como a garça, né? A graça da garça. A graça da garça. Exatamente, e consegue manter-se pura a arte e limpa. De viver a vida sem sujar as vestes. É isso aí, sem sujar as vestes, exatamente. Nós precisamos fazer isso. Olha, foi muito bom. Eu penso que a gente pode fechar hoje dizendo aqui, pastor Luiz, que os pais são treinadores dos seus filhos, né? Treinando-os para a vida. E essas 3 partes que a gente conversou aqui, elas têm a ver com a narrativa bíblica, elas têm a ver com a cosmovisão cristã, que o pai precisa passar aos seus filhos, incutir na vida dos seus filhos, orientando-os, ensinando-os a ter uma visão saudável da vida, de Deus e dos outros, dos relacionamentos com Deus, do relacionamento com Deus, dos relacionamentos interpessoais e também do relacionamento com o universo em sua volta. Eu quero, assim, agradecer muito a sua presença e queria dar a oportunidade de você fazer suas últimas considerações, dar uma palavra se você desejar, diante de tudo que a gente falou. Fique à vontade e a gente vai estar concluindo depois com uma oração. Então, eu quero já agradecer, né, do fundo do meu coração, a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito bom bater esse papo contigo e quero franquear a oportunidade de você fazer suas considerações finais, dar a sua palavra final. Fique à vontade. Mais uma vez, eu preciso agradecer a você pelo convite, né? Para mim é um prazer. Primeiro, estar conversando com você, que é um amigo de alguns anos que a gente vem estreitando essa amizade, passamos bons tempos juntos em alguns encontros, congressos, e a gente está sempre junto, né? Lecionando e tudo. Segundo, um prazer estar aqui podendo contribuir com a Igreja de Cristo, né? Com o Reino de Deus, para a gente, no caso da gente estar conversando sobre coisas pertinentes a isso e sobre a família. Bom, o que eu diria então para você que nos ouve? Não se desespere. Se ao ouvir tudo isso você soou idealístico e utópico demais para você, não é utópico,
nem é um ideal inatingível. Tudo isso é completamente possível se houver disciplina, boa vontade e desejo sincero da sua parte em recuperar o tempo perdido, caso você assim tenha percebido. Se você tem percebido que tem andado no caminho correto, ensinado os princípios adequados à sua família e a sua casa tem glorificado a Deus nesse sentido, ainda que o erro com a remissão, com a reconciliação, com o perdão, eles também glorificam a Deus, porque eles demonstram uma das virtudes maiores do Criador, que é a sua misericórdia, né? Que é o seu perdão. Eu queria encorajar você, não desista não. A gente está nessa caminhada, né? Nós não somos perfeitos, de fato, mas Deus nos ajuda. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que você consiga, pelo menos, tentar colocar em prática muitas das coisas que você ouviu aqui e que elas sirvam de reflexão para você ver, ajudar você a nortear a sua vida cristã e você ter uma família melhor e que glorifique a Deus. Amém, pastor Luiz. Poxa, mais uma vez obrigado. Vamos orar ao Senhor agradecendo Amém. por esse tempo que tivemos. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo bate-papo que tivemos, pela, Pai, disponibilidade do seu filho, seu servo. Nós louvamos a Deus pela vida dele, oramos pela sua família, pelos seus filhos, netos, sua esposa. Toma em Tuas mãos o ministério do Teu filho. Pai, sê com ele em todos os lugares em que ele estiver, em todas as áreas em que ele se envolver, estiver ali atuando, trabalhando, ministrando. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as famílias da igreja, Senhor, que ele pastoreia, que estão debaixo da sua tutela pastoral, ministerial. Abençoe, Senhor, a Igreja Videira do Vale Feliz. Abençoe também a minha vida, a vida da minha família, dos meus filhos, e da Igreja, Senhor, Evangélica Congregacional de Vila Paraíso, para a qual a gente ministra, e o Senhor nos deu a privilégio e a responsabilidade de pastorear. Ser conosco, nos abençoe ao longo desta semana, que a gente tem, ó Pai, dito ser a semana da família, ó Pai, onde temos orado pelas famílias, nós oramos pelos familiares, oramos pelos pais, pelas mães, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar refinando a vida deles, o ministério deles, a missão que eles têm, Senhor, a responsabilidade que eles têm de serem pais, ó Pai e mães, Senhor, segundo o seu coração. Essa é a nossa oração, oramos no nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Muito obrigado, Luiz, mais uma vez. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Até uma próxima, se Deus assim quiser. Amém. Queremos agradecer por você assistir a nossa programação. Incentivamos a você a se inscrever em nosso canal e compartilhar em suas redes sociais o nosso canal. Que Deus abençoe. Até o próximo programa.